Viemos combinando. Viemos que coisa, combinando. não, menina? Na hora que eu te vi ali, eu falei, mas meu Deus do céu, estamos assim num belo composite. Não, mas né? você tá elegantíssima com esses brincos vermelhos aí. Seja muito bem-vinda. A gente vai conversar sobre esse período. É um período de férias. Férias escolares, férias de empresa, tem festa no final do ano. E aí o que acontece? As famílias e grupos de amigos sempre se reúnem e planejam viagens para outras cidades. Além de hotéis e pousadas, uma opção de hospedagem muito aderida pelos brasileiros é o aluguel de imóveis por temporada. Porém, a locação desses espaços passou a ser alvo de golpes e disputas contratuais. Para esclarecer as dúvidas sobre esses contratos, a gente vai conversar com a advogada Eduarda Chaves, que é especialista em direito digital. Seja muito bem-vinda de novo. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, esclarecer esse assunto tão procurado e principalmente nessa época, né? Que todo mundo quer viajar. Você idealiza. Passear. Economiza, Exatamente. escolhe com calma, com critério, e aí cai num golpe. O que era para ser uma diversão vira um pesadelo. Nossa, e acontece muito, né? Acontece muito? Acontece muito. Eu tenho vários clientes que já passaram por isso, tanto de expectativas frustradas, de ver uma foto muito bonita, um ambiente muito bem decorado e chegar lá só tem pratos velhos, casa feia, como também aqueles que já chegaram no local e simplesmente a casa não existia, tá? Meu Deus. E aí, família, criança e tal. Bom, alguma dica, alguma orientação, assim, que é o básico para a gente não cair nesse tipo de golpe, doutora? É bem complicado, tá? Por quê? Porque nessa época do ano, a gente vê com de forma bastante comum, dois tipos de locação. Tá. Uma é a locação por temporada e a outra é a hospedagem. Tá? Qual a diferença? Elas são diferentes. A locação por temporada, ela é uma locação que vale a lei do inquilinato, desde que essa locação seja para moradia e que dure até 90 dias. Não pode ser lazer? Pode ser lazer, mas Porque você precisa ir para lá para passar um tempo morando. Pode ser a lazer. O que não pode é você alugar para o comércio. Você tem que alugar para que você passe um tempo. É normal. Morar durante 3 meses. Exatamente. Para quem, por exemplo, está com casa em reforma, faz aluguel de temporada, porque sabe que vai precisar daquele período específico para residir em outro endereço. Ou está com alguém doente, precisa se mudar para uma cidade e sabe que é um período curto, está em tratamento. Então, todos esses tipos de locação, se for até 90 dias, é locação de temporada. Tá. Diferente disso, tem a hospedagem, que acontece muito comumente nos flats e também quando tem alguma plataforma intermediando essa locação. Tá? Então, quando a pessoa que está interessada, quando ela está buscando um imóvel, ela pode cair no caso das férias, tá? Ela pode cair dentro dessas duas opções. Ela pode alugar na hospedagem, mas ela também pode alugar por temporada. Tá. Então, eu e você vamos levar os filhos para passar o Réveillon com mais algumas amigas e vamos alugar uma casa na praia. Como é que a gente faz, né? Isso. Primeira coisa que eu acho bastante importante, tente pesquisar quando você tiver acesso ao endereço desse imóvel, não tem a possibilidade de ir antes conferir. Use um aplicativo do Google Maps ou outros aplicativos que trazem a foto, a Street View, né? A imagem da rua daquele imóvel para você ter certeza de que ele existe. A rua e o entorno, porque às vezes a casa é maravilhosa, mas é um entorno que não te atrai. Exatamente, exatamente. Veja, por exemplo, às vezes em imagens aéreas você consegue ver se efetivamente tem uma piscina, você consegue saber se a distância da praia, que nem nesse exemplo, a distância da praia, a gente acha que está alugando a uma quadra da praia para ir a pé, quando na verdade é 1 quilômetro. Então, isso frustra o consumidor, né? Porque, querendo ou não, é uma relação de consumo entre quem está locando e quem é o proprietário. Só com essa dica, a gente já elimina o risco
de eu alugar um imóvel que não existe. Com certeza. Já vi que existe, onde fica, como que é a rua e tal. Exatamente. Tem piscina, não tem piscina? E eu acho importante também as pessoas tentarem procurar por empresas especializadas que fazem a intermediação entre o proprietário e o hóspede. Os sites, tipo Airbnb, essas coisas? Tá. Não só esse, mas diversas outras plataformas que são avaliadas, tá? Porque se, por exemplo, eu não conheço você e você coloca no grupo de mães do WhatsApp, que é muito comum, né? Que você está alugando uma casa, você vai vir por indicação de alguém que te conhece. Aí tudo bem, eu vou alugar de você porque diretamente. A mãe do fulano de tal indicou, e aí são pessoas físicas que têm alguma relação, que é mais difícil se passar por um golpe. Tá. Agora, eu não posso simplesmente entrar num site de páginas amarelas aí de anúncios em geral e falar, eu vou alugar da Regina, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Se Regina existe. Não sei nem inclusive. se existe. As plataformas que fazem essa intermediação oferecem uma segurança. Oferecem então. a segurança, elas oferecem a certeza de que o imóvel existe. Então, o proprietário, para se cadastrar, ele precisa comprovar que ele é proprietário daquele bem. Então, essas plataformas já fazem uma triagem. E também, se eu tiver que reclamar, eu já sei onde eu vou reclamar. Com certeza. Com uma plataforma que existe. Com certeza. Você já sabe onde você vai reclamar. Outra questão, gente, todo mundo me pergunta, fala, eu tenho que pagar antecipado? Veja, se você não tem uma plataforma que faz essa intermediação, como que você vai ter certeza que você vai liberar o seu imóvel para mim e que eu vou lhe pagar? Então, é uma questão de segurança para as duas partes. Se eu já tenho certeza que você tem um imóvel e que esse imóvel está disponível... Vale uma antecipação. Vale uma antecipação, vale uma garantia de que você vai deixar este imóvel preparado para mim. Agora, doutora Eduarda, a gente está falando sempre pensando em quem vai alugar. E o proprietário? Porque o proprietário também precisa ter certeza de que alugou para, sei lá, 5 pessoas... não vão ter 50, né? Como que o proprietário pode também ter a segurança? Exatamente. Não existe na legislação um limite, tá? Que você tenha que dizer, só posso alugar para o número X de hóspedes. O que é comum fazer? Primeiro, um contrato de locação. Ainda que seja uma temporada curta, é importante ter um documento que faça quais são as regras entre as partes que estão no contrato, que estão fazendo essa locação. Inclusive que se a casa está num condomínio... As regras de uso do condomínio. Turbar os outros. Até que horas pode fazer barulho. Isso. Porque, inclusive, quem está alocando tem que se responsabilizar por essas coisas, por essas situações. Veja, se você faz um contrato comigo particular, esse contrato a gente chama de pacta sunt servanda, que diz... Olha os nomes, né, gente? Pacta sunt servanda? Ele faz lei entre as partes. Então, ainda que não exista uma regra, nós estamos ditando a regra. Então, eu vou dizer, olha, Gina, eu vou levar na sua casa 15 pessoas e você vai me dizer, olha, eu tô te entregando com taças de cristal pro seu ano novo, eu tô te entregando com todas as roupas de cama. E aí, jardim bonito. Se acontecer um problema, a responsabilidade é de ambas as partes, porque você me disse quantas taças tinham naquele imóvel. Então é bom que esteja no contrato. Tudo tem que estar no contrato, tudo que você está oferecendo. É melhor porque é para os dois. E se o proprietário fala que tem 15, eu chego lá tem só 5, entendeu? Pois é. E é bom também, na hora de fazer a vistoria inicial, conferir. Então, você assinou um contrato dizendo que tem 15 cobertores, por exemplo. Chega na casa, Chega lá, já confere, porque se a hora que você sair tiver 13, como é que você vai provar que você recebeu com 15? E aí vale eu chegar e falar, olha, não encontrei os 15 cobertores, ou então as taças estão em mau estado, enfim. Exatamente. Então, a vistoria inicial e final é bem importante. Tá. Vamos às perguntas que a gente tem do pessoal? Vamos lá. Sim. A Laura, aluguei um apartamento na praia para ficar no mês de janeiro e fevereiro. Como ficam, olha lá, tá vendo? Como ficam as contas de luz, água e gás quando o aluguel inicia no meio do período de leitura? Tá, muito legal essa pergunta da Laura. Primeiro porque, às vezes nas locações de temporada, você já embute na diária o pacote completo. Então, você não vai ter despesas específicas com água, luz. Você paga o aluguel e depois eu pago a conta. Você paga o aluguel e você já faz uma média do quanto isso custa. Só que é normal também haver excessos. Então, por isso que eu falei, se você acha que está alugando para 5, é uma coisa. Agora, se chegam 50, é outro consumo de energia, de outro água, consumo. Aí a pessoa resolve deixar 24 horas o ar-condicionado de todos os quartos ligados. E o quanto isso
Então é importante também trazer isso para dentro do contrato. Se você colocar lá que a média de consumo é X e que se ela for superada, o inquilino, né, vai precisar pagar essa diferença, é uma dica bem legal. Bem legal. Porque você já prevê isso para você não assumir um prejuízo muito grande. Tá? Mas como que ficam as contas quando é no meio do período de leitura? Se você estipular que as contas de água, luz, gás serão pagas separadamente, se ela cair no meio, você vai fazer o cálculo proporcional. Vai fazer o quanto custou pelos 30 dias, dividir pelos dias, dividir por 30 e multiplicar pelos dias que a pessoa efetivamente utilizou. Tá. Carlos Cavalcante. Será que é o nosso colega? Aluguei uma casa na praia pela internet. Chegando na casa, no dia 1º de dezembro, não era como no anúncio. Ligo para o locatário e, ele não me atende. Fiz o pagamento antecipado. Como devo proceder? Entrego a casa no dia 2 de janeiro. Sabe que se você alugou por conta de um anúncio, você chegou lá e esse anúncio era completamente diferente do que está sendo entregue, você tem direito à restituição do valor. Porque é um tipo de propaganda enganosa. É óbvio que se você não tiver um contrato determinando as cláusulas e tudo que você vai entregar, a questão é probatória, mas não significa que você não vai receber. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante que você tenha a restituição desse valor. Então, se aconteceu com você, está falando que o locatário ele não te atende, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência explicando tudo isso, faça fotos para que depois, se eventualmente você precisar entrar com uma ação, você vai conseguir comparar. Mas acabou o clima, né? No meio das suas férias você tem que ir lá fazer BO. Com certeza. Não é o bom que é que agora também a maioria dos boletins de ocorrência faz online até pelo telefone celular, né? Continuando. Márcio, o término do contrato vai cair no último final de semana do mês de janeiro. Paguei o aluguel antecipado. Quando o cheque calção deverá ser devolvido? Não existe uma obrigatoriedade de cheque calção. O que a lei do inquilinato permite é que quando os contratos forem contratos de temporada, ou seja, até 90 dias, a pessoa que está alocando pode até exigir o pagamento integralmente antecipado. Então você vai ficar lá 90 dias, você já me paga os 90 dias, isso é permitido. Para locações comuns não, mas para locações de temporada é permitido. Sim. Então você pode exigir como proprietário o pagamento. Mas se você ainda assim quer uma calção, porque você tem um aquecedor de piscina muito caro, você tem equipamentos que você tem medo que sejam deteriorados no uso da locação, você pode pedir uma calção. E aí, se você pagou o aluguel antecipado, não tem problema. Terminou a locação, tem que haver a devolução imediata e integral da sua calção. Imediata? Imediata. Tá. Mais uma, Luciana. Aluguei uma casa no começo de dezembro e vou entregar no dia 10 de janeiro do próximo ano. Foi feita a vistoria. Percebi que está... um vazamento. O que devo fazer? Aviso o locatário? Faço o reparo e mando o recibo ao proprietário? Ai, Luciana, que dor de cabeça. Luciana, o reparo é obrigação do proprietário. Claro, tá? Ainda mais quando é por temporada. Exatamente. Se você não conseguir contato com ele ou se ele não enviar alguém para solucionar o problema, você pode sim mandar alguém até lá, fazer o pagamento e pedir a restituição desse valor e ele é obrigado a te restituir. Mas é importante que antes de você fazer o reparo, você comunique e dê a oportunidade dele escolher alguém da confiança dele ou do valor que ele está acostumado para fazer esse reparo. E só se você não conseguir o contato ou se ele não tiver ninguém, você vai chamar alguém. Até para boa manutenção do imóvel? Com certeza, isso mostra até sua boa fé, né? De repente, onde seja, pode estragar um piso, alguma coisa, né? Pode. O importante também desses aplicativos que fazem a intermediação é que eles têm seguro. Então, já aconteceu com um cliente do escritório, por exemplo, que aluga por esses aplicativos e o hóspede deixou a torneira da cozinha ligada durante uma noite inteira. E ainda avisou, olha, aconteceu um problema, minha mãe de idade foi de madrugada lavar um copo, não sei, deixou ligada a noite inteira e inundou a sala. Inundou a sala, o tapete, vazou no andar de baixo. E aí você tem um prazo como proprietário para justificar o que aconteceu, juntar os comprovantes do prejuízo e eles dão à outra parte, ao inquilino, o direito de pagar.
Se eles não pagarem, a própria plataforma assume isso e depois aciona judicialmente quem não efetuou o pagamento. Mas isso é uma segurança para o proprietário também. Pois é. Próxima pergunta, Joaquim. Com a chegada do fim de ano, percebemos um aumento significativo de reservas de aluguéis de casas por aplicativos, sites e afins. Às vezes, as fotos do local não condizem com a expectativa quando enfim alugamos. Que dicas você poderia nos dar para não cair nesse tipo de pegadinha? Olha, eu acho, Joaquim, que vale até o investimento se não for muito longe. Você vai alugar, você está na capital e vai alugar para o interior. Pega um dia com a família, um final de semana, desce, confere que a casa esteja lá. Ou faz como a gente comentou aqui, né, com os aplicativos de visualização através de mapas. Mas falar assim, como não cair é realmente muito complicado. Eu acho que a gente pode evitar usando isso, né? Usando pagamento via cartão de crédito, via aplicativos de intermediação e sendo o mais claro possível com a pessoa com quem você está trocando essas informações. Eu quero saber se é exatamente como na foto, como é que funciona isso. E olhar também os comentários, porque as pessoas que locam, elas gostam de escrever o que encontraram lá. E esse tipo de avaliação, outros, inclusive entre pessoas físicas, né? Você pesquisa lá uma casa no endereço tal ou o nome da pessoa, sempre vai ter ou no Reclame Aqui ou na avaliação do Google. Você consegue ter uma ideia de como que você, para você não ter expectativa frustrada, né? Isso. Como que vai acontecer quando você chegar lá e não estragar suas férias. Tá. E vale então, ao invés de fazer diretamente com o proprietário, por questões de segurança, imaginando que eu estou aqui, quero alugar uma casa no Ceará. Vale, então, usar as plataformas que elas já têm todo um protocolo para a segurança sim. de todo mundo. Ou, como eu falei, se você for fazer entre particulares, que você faça pela indicação, alguém que já esteve lá. Isso é muito legal. Olha, Regina, eu já estive lá, já aluguei, você vai curtir, vai lá com a tua família e você fica mais segura, né? Mais uma pergunta do Júlio. Nesses casos, quais são os procedimentos que devem ser adotados? A quem podemos recorrer e como nos prevenimos? O seguinte, quais são os procedimentos? Você chegou lá, é diferente do que você imaginava, mas mesmo assim você vai ficar na casa? Justifique, porque uma coisa é você chegar, como tem um filme brasileiro aí que eles chegam numa casa e é a maior roubada, a casa não tinha nada. Enfim, se ele decide ficar na casa, ainda assim ele tem o direito à restituição, porque pode ser até que ele não encontre outro lugar, ele chegou com a família toda lá. E a casa não era bem aquilo, ou outros casos que acontecem muito, ele chega e tem uma outra família, alugou para 2 pessoas ao mesmo tempo. Aí o bicho pega. É complicado. Quem vai ter esse direito a ficar no imóvel? Tem que chamar a polícia. Tem que levar ambos para a delegacia. Vai ser um show de horror, vai ser complicado. Serão férias diferentes. Mas na próxima vez vai tomar mais cuidado, né? E aí a gente torce para que consiga ser restituído de tudo isso. Mas o melhor procedimento a ser adotado quando acontece algum imprevisto é realmente fazer um boletim de ocorrência e aí depois, quando tiver com mais calma, quando tiver passado todo esse nervoso, procurar um advogado e entrar com ação judicial. Bom, por todos os riscos, não vale a pena arriscar, né? Vale a pena, às vezes, você pagar um pouco mais e tal, mas não arriscar, né, doutora? A segurança, né? É muita coisa envolvida. Memórias para uma vida, para uma criança. Continuando. Pedro, é recomendado um contrato para fechar com essas locações? Sempre. Não quer investir em contratar um profissional, porque às vezes vai alugar por 5 dias, né? Vou alugar só no final de semana do Réveillon. Meu Deus, pega na internet, mas escreva alguma coisa, pegue um pedaço de papel, de pão e escreva alguma coisa, isso é um contrato. Senão é tudo muito solto. É tudo muito solto. E como eu disse, ali você vai colocar todas as regras. Como é que vai funcionar? Olha, eu vou te entregar as chaves. Na internet tem, então? Na internet tem muitos modelos. Coloca assim, contrato para locação de casas de temporada. Ou, como eu falei, simples, redige você mesmo. Olha, eu, Eduarda, vou alugar para Regina, vai entrar dia tal, vai sair dia tal, vai me pagar dia tal. Tem tantos quartos. E pronto. Esse documento, por mais que ele não seja perfeitamente escrito, ele é um documento, ele é um título extrajudicial. E se você precisar acioná-lo, você vai conseguir, mesmo que ele não esteja no linguajar perfeito. E aí, a doutora me manda, eu assino, a doutora assina, pronto. Pronto. Neste momento não precisa reconhecer firma, nada. É ideal que faça. Hoje em dia,
dia tem as plataformas de assinatura digital, que verdade. trazem bastante validade e ajudam, principalmente como você falou, se eu estou aqui, quero alugar para o Ceará. Às vezes, para não dificultar o envio de documentos, pode fazer por plataforma de assinatura digital. Uma vez eu aluguei, há muitos anos atrás não tinha essas plataformas, aluguei daqui uma casa no Ceará. Graças a Deus deu certo, mas podia não ter dado. Podia não ter dado e podia ter estragado com as férias, podia né? ter sido um fiasco, né? Já vou dar os contatos da doutora, mas eu queria saber o seguinte, nos encontramos naquela ocasião que uma cliente sua tinha se envolvido numa situação com o Johnny Depp, certo? Sim. Como é que ela tá? Olha, ela ainda está bastante chateada. Entrou com um recurso, né, para o tribunal. Ela caiu num golpe, ela deu dinheiro para um sujeito que se passava pelo Johnny Depp, teve toda uma situação emocional e financeira, porque foram quase 250 mil reais em transferências. E você sabe que depois até que eu estive aqui, muita gente que assiste o programa e me procurou com diversos outros casos, que a gente fica cada vez mais triste de como as pessoas caem e como os golpistas estão ficando bons. Porque, inclusive, recentemente, eu atendi um caso de que houve a clonagem do número de telefone do banco. Então, ela recebeu um WhatsApp do banco, e aí ela falou, não, é golpe. Entrou no site do banco e estava escrito, não aceite mensagens que não seja deste número. E era o mesmo número. É claro que ela clicou naquele link e sumiram 34 mil reais da conta dela. Então, o golpista, ele está ficando cada vez mais profissional. A gente chama isso de phishing do telefone, que antes o phishing era comum quando você recebia um e-mail e você achava que estava entrando num site de um magazine qualquer e, na verdade, era um dublê. Agora é telefone. Agora é o telefone também. Então, assim, a minha cliente ainda, lógico, tá super abalada. Ela retomou a vida dela? Sabe que eu fiquei... Está tentando, tá? Ela tá tentando retomar, teve que voltar para o mercado de trabalho mesmo depois de aposentada por conta desse rombo. E a gente espera aí que o segundo grau de jurisdição, o Tribunal de São Paulo, reveja e entenda que realmente o banco deve indenizá-la, né? Poxa vida, que ela se recupere, que 2023 traga boas notícias. Vamos virar essa página. Vamos virar essa página. Doutora Eduarda Chaves, que está no Instagram como @Eduarda Chaves Tosi, com S, T-O-S-I. Eduarda Chaves Tosi, no Instagram. O telefone é o 30 do escritório, né, doutora? Sim. 3034 1715, 3034 1715. E vocês trabalham até quando agora? O fórum fecha de 20 de dezembro a 20 de janeiro, param os prazos, né? Mas como a gente também faz muito atendimento de quem está sofrendo golpe ou está com algum problema extrajudicial, a gente só para na véspera mesmo. A gente vai direto até dia 23 de dezembro. E aí é nesse telefone, 3034 1715. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. E eu estava tão curiosa para saber da moça. Mas quando eu tiver maiores notícias, faço questão de te contar. Por favor, e diga a ela assim que eu tenho certeza que 2023 vai trazer boas notícias. Não é justo. Não é justo. Não é justo o que aconteceu. Falo sim. Muito obrigada, viu? Até breve, bom final de ano. Igualmente. Muitas vezes vamos nos encontrar. Ainda mais que a gente está com a roupinha igual. Mesma roupinha.